Muito bem, senhoras e senhores, dando sequência à nossa programação, passamos à apresentação do primeiro painel desta manhã, que nos traz o tema A importância do operador logístico para o grande varejo e como um impulsionador do e-commerce. Para tanto, apresentamos a senhora Marcela Cunha como moderadora do painel e convidamos à frente os debatedores. São eles, o senhor Plínio Pereira, presidente da DHL Supply Chain, senhor Eduardo Araújo, diretor de logística da FedEx. Senhor Gilberto Lima Júnior, diretor-geral da ID Logistics. E a senhora Fernanda Rezende, diretora adjunta da CNT. Por favor, senhoras e senhores, fiquem à vontade. A partir deste momento, tem a palavra a senhora Marcela Cunha, moderadora do painel para a condução dos trabalhos. Muito obrigada. Está me ouvindo bem? Pessoal, vamos começar, então, a nossa rodada aqui de painéis com o painel 1 sobre e-commerce, né? Então, trouxe aqui um elenco de peso, alguns associados, FedEx, DHL, ID Logistics e também a Fernanda, que é a diretora executiva da CNT. A ideia aqui é a gente fazer um bate-bola sobre como anda esse mercado, na perspectiva dos operadores logísticos e também da CNT. E antes de eu começar a endereçar as perguntas, eu queria só fazer um voo panorâmico de alguns dados aqui sobre essas empresas que atendem o e-commerce, né? Então, como eu falei na minha fala, ali na abertura, a gente teve um incremento só no primeiro ano de pandemia de 27% das mercadorias comercializadas online aqui no Brasil, e um aumento de 26% para 42% dos operadores que não atendiam esse nicho passaram a atender, né? Tem gente que diz que é um nicho que é muito trabalhoso e não dá dinheiro, então vamos ver se é isso mesmo. Trabalhar com carga fracionada não é fácil, né? Então, o que a gente sabe também, o que eu organizei de dados aqui? A gente sabe quais são os principais clientes dos nossos operadores logísticos que comercializam online. E aí o destaque maior fica para a indústria de cosméticos, são 65% dos operadores logísticos que atendem esse nicho. Na sequência, a gente tem o setor de alimentos processados, em geral, com 61% do nosso grupo atendendo. Depois, eletrônicos, com 60%. Bebidas, 57%. E automotivo e autopeças, 57%, tendo uma redução aí de 2% durante a pandemia, em função de todos os problemas que nós todos vivemos aqui, lembramos bem. Então, antes de começar as perguntas, já vou começar a primeira pergunta para os operadores e vou pedir que, antes que respondam, se identifiquem, falem um pouquinho das empresas de vocês, o que vocês fazem, e já podem endereçar a pergunta. Então, a primeira pergunta é a seguinte: fala um pouquinho, então, de transporte fracionado versus LTL versus FTL, né? Então, hoje no nosso grupo, a gente tem 35% dos operadores logísticos que fazem transporte fracionado e 65% que fazem FTL. 8% desses 35% de transporte fracionado, a gente sabe que vão diretamente para as pessoas físicas e não pessoas jurídicas. Com isso, enfim, sabemos da complexidade em torno do manuseio, né, dessas cargas fracionadas, das operações de cross-docking e da pressão em torno do atendimento de prazos de entrega prometidos pelo embarcador ao cliente final, além dos imprevistos que podem comprometer o lead time da operação. Com esse contexto, meus caros três associados, o que não pode faltar na operação de e-commerce, entre tecnologias, omnichannel, processos diferenciados, canais diferenciados? Queria que vocês falassem um pouquinho disso. E também qual que é a diferença principal de uma operação para um varejo que não está online e o comércio eletrônico? Quem quiser começar, por favor, não deixem de se apresentar antes. Quer começar, Gilberto? Sim. Por favor. Posso começar? Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Marcela. Meu nome é Gilberto, sou diretor-geral da ID Logística no Brasil. Para quem não conhece, a ID é uma multinacional francesa que atua aqui no país já há mais de 20 anos. Atualmente, a gente tem como emprego direto cerca de 7.000 colaboradores na companhia e, estrategicamente, o Brasil continua sendo um mercado bastante alvo, né, para
a companhia. A gente atua em diversos segmentos. A gente tem o e-commerce como um dos principais segmentos desde a pandemia. Não era o primeiro, mas acabou se tornando o primeiro, dado a necessidade de todo o mercado, todo mundo sabe disso, né? Então, ela tem uma participação bastante expressiva hoje para o nosso negócio e a expectativa é que continue tendo, né? Bom, falando um pouquinho do que é preciso, que não pode faltar, né? Eu acho que a questão do sistema para e-commerce, dos sistemas se conversarem é extremamente importante. Nós fazemos parte de um elo extremamente importante nessa cadeia, que é realmente fazer a coisa acontecer, né? Então, desde que recebemos lá os pedidos, preparamos e expedimos. Eu acho que o grande desafio é esse sistema ser extremamente eficiente hoje, isso para quem está vendendo o produto, mas também muito importante para nós, dado que hoje o prazo é um dos principais desafios aí que a gente tem, né? Então, hoje o consumidor, principalmente de e-commerce, tem um perfil, uma característica de ter precisão lá na entrega do produto dele. Então, não é mais simplesmente fazer a compra, essa experiência de fazer a compra nesse canal foi nova para muita gente, mas já não é uma novidade, né? Aquele medo que se tinha de fazer a compra por esse canal existe cada vez menos, e agora as exigências também vão mudando, né? A exigência de a gente fazer realmente cumprir com prazos extremamente agressivos cada vez mais, né? A entrega no mesmo dia é algo já bastante comum, alguns trabalhando já com entrega com hora marcada, então cada vez mais o desafio aumenta e aí a gente precisa ter aí processos realmente integrados. A questão de gestão de estoque é algo para e-commerce ainda mais relevante do que para o varejo, talvez, não que não seja importante para varejo, mas a gente trabalha com um nível de fracionamento muito grande, né? Então a precisão do estoque é algo fundamental, né? Então o consumidor não pode entrar, comprar um produto e de repente a gente não ter o produto, perder o produto, né? Então gestão de estoque acho que é outro ponto bastante importante. Como eu disse, a exigência subiu em relação ao consumidor, então o tracking do pedido, a informação sobre o pedido em cada estágio da cadeia é super importante também, isso não pode deixar de existir. E outra coisa que eu acho que está sendo um desafio, principalmente para as transportadoras e para quem está no segmento de e-commerce, são oferecer opções de fretes alternativos, né, diferentes do que a gente usualmente tinha. Então, a opção de frete, eu acho que é outro ponto que é bastante relevante nesse processo todo, né? Então, acho que é isso, os principais tópicos que a gente tem em relação ao comércio de e-commerce são esses. Obrigada, Gilberto. Plínio? Bom dia. Vou pegar emprestado o seu microfone aqui, Gilberto. Bom dia a todos. Obrigado, Marcela, pelo convite. Eu sou o Plínio, eu estou na posição de presidente da DHL, no nosso negócio aqui do Brasil. A DHL é um grupo alemão, original. O nosso negócio se originou com a privatização do Correio Alemão. Depois a DHL passou por uma série de aquisições. Hoje é uma empresa com uma atuação bastante globalizada. Nós temos operações em basicamente todos os países, em todos os continentes. Aqui no Brasil, a gente tem um time de quase 20 mil pessoas. É um negócio bastante relevante para o grupo e a gente está presente também em vários setores da economia. O setor que a gente chama de Life Science, que é o setor da indústria farmacêutica, a indústria de medical device e a parte hospitalar, o setor de bens de consumo, automotivo, tecnologia e o varejo, né, que é o setor objeto aqui da nossa discussão. O varejo mudou bastante durante a pandemia. Eu gosto de falar que a pandemia não criou nada, mas ela acelerou tendências. Então, o comércio eletrônico, o e-commerce já existia, a gente já atuava nesse setor, mas com a pandemia houve um direcionamento de volume do varejo tradicional, do varejo físico, para o varejo eletrônico, e isso demandou das empresas uma resposta muito rápida, né? E esses dois canais de venda têm algumas características que são diferentes. A maneira como se manuseia a carga, um pouco do que o Gilberto falava, no nível de fracionamento, mas tem também uma diferença no posicionamento do estoque.
né, esse consumidor que é cada vez mais exigente, que quer comprar hoje, receber amanhã, em alguns casos receber hoje mesmo, ele está espalhado em todo o Brasil. Então, um dos grandes desafios do e-commerce é como prestar um bom serviço nas áreas remotas. O senador lá do Centro-Oeste, né, também tem expectativa de receber o produto com a mesma velocidade que as pessoas, por exemplo, de São Paulo recebem. E esse é um desafio para os operadores logísticos e é um desafio para as indústrias, que é o de posicionamento de estoque. Então, tem sido uma evolução constante, aprender a posicionar os estoques com todas as sazonalidades, características de cada perfil de produto. Então, eu diria que uma das coisas que não pode faltar é análise de dados e tomada de decisão com base em informação para que esse posicionamento aconteça de maneira devida. E um outro elemento, para não ser repetitivo com o que o Gilberto já falou, é a infraestrutura do operador logístico, né? Onde que a gente vai ter os nossos CDs e onde que a gente vai ter a nossa frota. As frotas, elas têm características muito diferentes na entrega no varejo físico e na entrega no varejo eletrônico. Né? Para o varejo físico, para um grande varejista, a gente faz as entregas consolidadas. Então, a gente fala de grandes veículos, né? Grandes volumes, carga paletizada. No varejo eletrônico, a entrega é a entrega urbana. E essa entrega urbana ela tem uma característica diferente de frota. Né? A gente tem as transferências sendo feitas em grandes veículos, mas a entrega, a última milha, é feita em pequenos veículos. Então, também tem esse desafio para o operador logístico saber posicionar o tipo de frota certa, na quantidade certa, nos lugares adequados. E aí, por último, isso abre uma oportunidade que a maioria dos operadores, provavelmente todos aqui presentes, estão começando a ter um olhar mais sério, que é a questão ambiental. Agora, com o comércio eletrônico, a gente tem uma grande oportunidade de eletrificar a nossa frota e de ter cada vez mais a consciência do impacto ambiental da nossa atividade, e com isso se abrem muitas portas para a gente usar veículos elétricos e buscar fontes menos emissoras de poluentes. O consumidor que recebe o produto em casa tem essa exigência, valoriza esse perfil de entrega. Então, é um benefício, aí, acho que é um legado positivo dessa mudança de modal do comércio, do varejo físico para o varejo eletrônico. Obrigada, Plínio. Eduardo, da FedEx, quer complementar? Claro, Marcela. Obrigado pelo convite. Eu sou Eduardo Araújo, diretor de logística da FedEx. FedEx, empresa americana, completa segunda-feira que vem 50 anos, né, de atuação. Já estamos aqui no Brasil há quase 40 anos. Eu sou responsável pela parte de armazéns e algumas operações de última milha. Então, sobrou pouco aqui, né? Depois da explanação aqui dos amigos, fica pouca coisa. Mas acho que eu gostaria de destacar alguns pontos, né? A parte de tecnologia foi citada, extremamente relevante quando a gente fala no comércio eletrônico. Desde a parte de armazéns, né? Quando você tem um aumento de demanda muito forte, você precisa estar com os armazéns preparados para atender numa velocidade maior. Foi comentado no passado, você fazia uma compra e esperava receber em alguns dias. Agora você fica olhando o relógio para saber que horas vai chegar a sua entrega. Então, isso na ponta final. Mas como você tem os armazéns preparados para processar esses pedidos de forma rápida e assertiva, como, Marcela, você comentou, né? O pedido certo, no tempo certo. Então, a tecnologia vem para ajudar muito, né? Dar essa segurança de que o que foi prometido, a expectativa do consumidor final, ela será atendida, né? Desde a hora de preparação do pedido e a entrega da última milha, né? O Plínio comentou muito bem, né? No passado, um volume menor de participação do e-commerce, você tinha um perfil de frota para atender o mercado, veículos de porte grandes e médios. Agora, no e-commerce, você precisou fazer uma adaptação da sua frota para pequenos veículos, porque você não vai mais fazer entrega de pallets, você vai entregar uma caixinha em cada porta. Muitas vezes o nosso carro de entrega para numa rua e faz várias entregas no mesmo, né, numa única parada, né, que é um dos indicadores que se utiliza, né? Quantas entregas por parada você consegue fazer? Então, a parte de tecnologia, de tratativa de dados, tracking, e essa capacidade de absorver essas oscilações de demanda, eu acho que é um ponto importantíssimo e que as empresas que a gente tem visto aqui, os operadores logísticos, têm trabalhado muito forte para se adequar a isso daí, né? E puxa mais o que o time aqui comentou na parte de ambiental ESG, com essa frota adequada para a última milha, você consegue já, com as tecnologias disponíveis no mercado hoje, trazer muito mais frota elétrica para estar operando do que você tinha no perfil anterior de veículos de porte maior. Então, isso também ajuda e temos trabalhado para acelerar essa eletrificação e contribuir
com a parte ambiental. Que isso aí falando de e-commerce, né? Quando você fala a sua pergunta, né, a diferença para o grande varejo é completamente, né, o oposto disso aí. Você vê grandes veículos atuando, aí você tem toda uma customização, seja por parte da exigência do embarcador, por parte da exigência do destinatário. Você precisa preparar uma carga, né, no padrão que o destinatário deseja receber. Você tem que seguir, como foi comentado pelo senador, todos os cuidados de gerenciamento de risco daquela carga que o embarcador exige, que é um ponto de preocupação que precisa ser trabalhado aqui, que tem afetado bastante o negócio de transporte e operadores logísticos. Então, você tem uma preparação específica de tudo que precisa ser feito quando você trata de para atendimento de grandes varejistas ou quando você está atendendo direto o consumidor final. Obrigada, Eduardo. E pegando o gancho aí, falando um pouquinho de distribuição urbana e entregas rápidas de pacotinhos, de pacotes, queria fazer uma pergunta para a Fernanda, diretora da CNT. Então, hoje, dentro do nosso grupo, Fernanda, a gente tem 49% dos operadores logísticos que focam em distribuição urbana e 27% ainda que realizam entregas rápidas de pacotes. Especificamente sobre o last mile, então, quais são os desafios operacionais de infraestrutura que a CNT identifica que ainda devem ser superados aqui no país, principalmente não, focando em grandes centros urbanos e também em áreas mais afastadas, como alguns colegas comentaram aqui, em áreas menos conurbadas e mais afastadas. Qual que é o diagnóstico da CNT sobre isso? Primeiramente, bom dia a todos. Estão me ouvindo? Primeiramente, bom dia a todos. Só me apresentando antecipadamente. Eu sou Fernanda Rezende, diretora adjunta da diretoria executiva aqui da CNT, que tem como premissa justamente o desenvolver estudos, levantar informações, levantar números, para abastecer o setor com números e com informações para que possam ser realizados seminários como esse, e também para a gente trabalhar as dores dos transportadores, dos operadores logísticos, junto aos 3 poderes aqui em Brasília. Bem, respondendo sua pergunta, eu acho que os operadores logísticos têm muito desafio, porque nós temos hoje mais de 213 milhões de habitantes, 85% deles vivem em cidades, vivem em áreas urbanas, e áreas urbanas com características muito distintas. Nós temos pequenos centros urbanos, muitos municípios, quase 60% dos 5 mil municípios do país contêm menos de 20 mil habitantes, então são municípios pequenos, onde às vezes não é possível fazer uma estrutura tão grande no centro de distribuição para que esse produto chegue. E temos os grandes centros urbanos, que o problema ali maior é essa entrega na cidade, e também o problema com a população que vive em favelas. Então, 50 milhões de habitantes, hoje, estima-se que dessa ordem de grandeza, vivem em áreas de difícil acesso para entregas. E esses dois universos, os grandes centros e esses pequenos centros urbanos, eles têm características muito distintas na operação, e é um grande desafio para os operadores logísticos, porque eles têm que universalizar essas entregas. Vocês têm que entregar com custo baixo, entregar com tempo reduzido, seja em grandes centros urbanos, ou seja no Mato Grosso, igual citou o senador no começo da nossa fala. E os desafios são imensos. Por exemplo, em grandes centros urbanos, a logística urbana ela é mais facilitada por conta da ausência de congestionamento, menor tráfego de veículo, mas você tem grandes distâncias para serem percorridas até chegar nesses centros urbanos. E hoje o nosso país, infelizmente, ele não é dotado de infraestrutura adequada. Nós não temos uma malha bem distribuída ao longo do país, isso eu falo para todas as modalidades, e a malha existente, ela não está numa condição adequada. Vou trazer aqui exemplos do setor rodoviário. Nós somos um país rodoviarista, então a maioria das entregas é feita por meio dessa modalidade. Hoje, somente 12% da nossa malha rodoviária ela é pavimentada. Isso corresponde a cerca de 200 mil quilômetros de malha pavimentada aqui no Brasil. Quando a gente analisa esse número em relação à distribuição, é como se a gente pegasse, por exemplo, a cada 1.000 quilômetros quadrados de área do Brasil, a gente só tem 25 quilômetros de rodovia. Ou seja, não dá para fazer uma entrega de qualidade, com eficiência, sendo que você não tem malha. Quando a gente olha para essa mesma área de 1.000 quilômetros quadrados nos Estados Unidos, a extensão rodoviária nessa área é de 450 quilômetros de rodovias. Ou seja, nós não temos rodovias para fazer essa entrega. Então, esse já começa um primeiro desafio aí para os operadores logísticos. E olhando para a qualidade dessa malha rodoviária, que aqui nós temos, falando do Brasil, a CNT anualmente realiza a pesquisa CNT de rodovias, que vai a campo, percorre cerca de 110 mil quilômetros
de malha pavimentada, sendo rodovias federais, estaduais, de grandes relevâncias para o país. Hoje nós percorremos e avaliamos 100% da malha rodoviária federal pavimentada. E o resultado que a gente encontrou na última edição foi que 66% dessas rodovias estão em estado regular, ruim ou péssimo. Ou seja, tem algum problema no pavimento, na geometria da via, tem ausência ou insuficiência de sinalização. E isso gera custo para o transportador, que às vezes está ali, passa despercebido, né? Ele não é mensurado e que muitas vezes repercute no frete. Por exemplo, você tem custos com acidente, você tem custo com um deslocamento mais lento por conta dessa deficiência na rodovia. E a CNT, nesse mesmo estudo, estimou que o custo operacional, somente por conta de deficiências no pavimento, ele é acrescido na ordem de 33%, só por conta da existência de buracos, de afundamentos, de um desgaste acentuado nas nossas rodovias. Então, isso é uma problemática para entregar nos centros menores, né, de populações menores. Quando a gente entra nos grandes centros urbanos, o grande problema é o congestionamento. Então, hoje não se tem uma política, por exemplo, para a logística urbana. A gente percebe que o governo trabalha muito numa política, existem planos, existe a política de mobilidade urbana, e mesmo existindo essa política, você vê que o transporte das pessoas no grande centro ele é ruim, né? Não é bom. Imagine para a logística urbana, que nenhuma política existe. E para prevenir, muitas vezes, o congestionamento, para tentar reduzir e melhorar a qualidade das pessoas que estão em veículos de passeio ali, muitas vezes os municípios implantam algumas restrições de circulação dos caminhões nas vias. O caminhão é visto como um vilão, e ele tem, ao mesmo tempo que ele é vilão, ele tem que chegar ali para entregar um produto em algumas horas. Então, fizemos também um levantamento apontando justamente essas restrições, como elas são feitas de forma desordenadas, não é levado em conta a área ali do município, da região metropolitana, por exemplo. Às vezes, uma restrição que é implantada em um município, ela tem um impacto direto em outro município. E isso vai tendo uma reação em cadeia que impede um planejamento eficiente dos veículos. Nesse levantamento que a gente fez, nós percebemos que a informação, atos normativos, normalmente eles não são transparentes, não é fácil de achar. Isso prejudica muito o planejamento de uma operação rodoviária, estou falando só do rodoviário aqui nesse caso. Percebemos que, às vezes, tem o ato normativo, mas a sinalização que é encontrada ali nos centros urbanos ela é diferente do que está no ato normativo. Às vezes tem sinalização, a informação é só na sinalização, e às vezes essa sinalização está ali implantada em um local onde, quando o motorista chega, ele não tem como fazer uma manobra para sair dali da área de onde ele não pode circular, ele acaba adentrando a área, levando multa e aumentando ainda mais o custo dessa operação. Então, acho que esses são, assim, não são só esses, tem infinitos outros obstáculos, né, e desafios que o operador logístico tem, mas esses são alguns que eu resolvi citar aqui. Obrigada, Fernanda. Complementando os desafios que a Fernanda trouxe por meio desse diagnóstico da CNT, eu queria que os senhores comentassem um pouquinho se é isso mesmo, se tem outras dificuldades que vocês queiram somar aí nesse rol, e também comentassem um pouquinho quais foram as mudanças que vocês tiveram que implementar nos anos de pandemia, durante a pandemia, nas operações de vocês, e que vieram para ficar e que permanecem até hoje, e que se mostram com muito mais eficiência do que vocês poderiam imaginar. O que deu certo, o que deu errado. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso tudo. Pode começar, vou começar de trás para frente agora. Eduardo, por favor. Vamos inverter a ordem aqui agora. Deixar vocês repetirem o que eu falar. Acho que é legal, acho que o Fernando comentou um ponto importante, que é com relação à segurança, né? Acho que pessoas acima de tudo. Então, esses desafios nas estradas, né? Você vê bastante acidente na TV, então é um ponto extremamente importante, que não tem a ver com produtividade e eficiência, mas tem a ver com as pessoas, né? A gente tem que sempre lembrar e colocar isso em primeiro lugar. Acho que é extremamente relevante, você lembrou bem esse ponto aqui. Falando em adequação, acho que esse período todo aí que a gente trouxe, né, de como adaptar toda a infraestrutura para esse novo perfil de operação. Então, armazéns onde hoje você tem sorter, né, sistemas de separação de carga dentro dos armazéns. Fazendo benchmarking com operações dos Estados Unidos, trazendo um modelo onde os veículos de porte menor, agora ele entra no armazém, conecta, fica junto a esse sorter para dar mais velocidade no carregamento, que, como a gente comentou anteriormente, ele quer receber nas próximas horas. Então, esses são alguns exemplos. O Plínio comentou também na localidade dos armazéns, né? Então, tem a logística tributária, que
brasileiro precisa se adaptar, onde é que tem que estar esses armazéns, né, para poder estar se beneficiando de tudo isso que faz parte do conceito da logística aqui no Brasil. Armazéns urbanos, que é outra tendência forte que tem acontecido. Você está com grandes centros mais afastados para poder fugir desses obstáculos. Ao mesmo tempo, você precisa estar com um armazém próximo ao consumidor final. Então, também é uma tendência que a gente tem visto aqui no mercado. E falando também na questão de restrição de trânsito, o que a gente tem trabalhado muito é a utilização de motos, né, veículos de porte muito menor, que tem uma flexibilidade, uma velocidade. Então, desde veículos, motocicletas tradicionais de uso, motocicletas elétricas, que já estamos utilizando também, e inclusive motocicletas com semi-reboques, onde você aumenta um pouco mais a capacidade, você consegue ter um pouco mais de velocidade para transitar nos grandes centros urbanos, facilidade para estacionar, que é outro desafio, como você comentou. Então, acho que essas são algumas das tendências. E também a parte a gente tem visto muito de aplicativos de roteirização, que traz muitos outros benefícios, né? Muitos outros benefícios, além de você otimizar, fazer uma rota mais rápida, que reduz o consumo, a emissão de CO2, você aumenta a efetividade da entrega, você consegue comunicar com o destinatário para saber se o endereço está correto, se vai ter alguém para receber naquele horário que você programou a entrega, inclusive utilizando o chatbot, né, como exemplo, onde você consegue dar velocidade nessa comunicação, aumenta a eficiência, para você não ir lá no endereço e não vai ter ninguém para receber, o endereço está errado, você vai ter que voltar, né, tá andando com a carga para cima e para baixo, para depois voltar no dia seguinte. Excelente. Plínio, quer complementar? Bom, acho que talvez o único aspecto que a gente não tenha falado aqui ainda em termos de desafio Brasil é o desafio regulatório, né, somado a todo o desafio que a gente já tem de infraestrutura, desafio de segurança, enfim, tudo que a gente já falou. Tem uma questão regulatória que também chover no molhado, né, bastante desafiadora aqui para a gente conseguir reagir à necessidade do nosso cliente em tempo. A gente sempre tem um obstáculo de conseguir andar na mesma velocidade com a obtenção das licenças, as licenças particulares para cada uma das operações. E, por outro lado, tem a tecnologia, que também avança num passo muito, muito rápido e que ajuda a suprir algumas dessas lacunas. O Eduardo falava um pouco aqui dos aplicativos. A gente tem, hoje, através dos dados, a gente tem muita capacidade de planejamento. Então, é um jogo assim, surgem novas demandas do consumidor, os operadores logísticos e a indústria buscam alternativas e, ao mesmo tempo, o Estado vem tentando suprir a carência, né? A carência de infraestrutura física, de infraestrutura regulatória. Tiveram algumas falas hoje na abertura, bastante interessante, de conseguir reduzir prazo para desembaragem de carga, enfim. É um jogo onde todos os players têm o seu papel para conseguir gerar mais eficiência e, no final do dia, atender a expectativa do consumidor final, né, que é quem dita a regra desse jogo. É isso. Gilberto? Bom, primeiro eu acho que foi feliz sua colocação em termos do comparativo, e talvez isso explica, quando você fez a comparação, principalmente com relação a estradas, né, Brasil e Estados Unidos, isso explica talvez porque o custo logístico no Brasil é o dobro do custo logístico de lá. Então, realmente, eu acho que é um baita desafio, a gente sabe, e é um assunto que a gente discute o tempo todo, né? A infraestrutura não é uma coisa que se resolve do dia para a noite. Então, aí a questão da fala que a gente ouviu na abertura aqui é bastante importante, realmente, ouvir as entidades, ouvir os operadores para buscar um caminho e que não é tão simples assim, né? Bom, falando um pouquinho do que veio o que mudou, né? O que veio para ficar, vou tentar falar um pouquinho mais dentro de um centro de distribuição do que na ponta da distribuição, como os colegas aqui colocaram. Eu acho que a gente, como o Plínio falou na primeira fala, eu acho que a pandemia ela acelerou algumas coisas só, né? Então, talvez o que a gente teve que fazer lá atrás, em 2021, a gente, se não fosse a pandemia, estaria fazendo só agora, né? Então, dentro da operação, dentro do warehouse, o que eu vejo como principal mudança foi realmente em relação a pensar fora da caixa, buscar alternativas para uma série de coisas. Uma discussão que a gente tem, nós todos aqui, que é muito comum,
com relação a forecast com os clientes, por exemplo, né? Então, uma previsibilidade para você conseguir fazer um dimensionamento de equipe, um dimensionamento de equipamento, de frota, de tudo mais, e a gente reduziu esse tempo drasticamente nesse período, e isso talvez são as poucas coisas boas, né, que a gente consegue tirar da pandemia. A gente foi instigado e a gente foi colocado contra a parede para achar uma alternativa para isso. Então, hoje, acho que é uma coisa que veio e que já não é um problema, né, a gente aprendeu a lidar com isso, a gente ter um tempo de resposta a essa solicitação do cliente muito, muito menor do que a gente tinha no ano passado. Então, isso foi uma coisa que mudou e ficou e não vai voltar, né? Eu acho que tem outras coisas que a gente teve como experiência e quando a gente, pensando há 2, 3, 4 anos atrás, parecia algo impossível, são maneiras da gente trabalhar também. O próprio home office, que a gente tanto fala hoje, é algo que, talvez algum tempo atrás, era pouco provável alguém pensar que a gente estaria trabalhando nesse modelo. Eu acho que também fica, não muda. A busca por alternativas em relação à distribuição, em relação a como a gente ganha produtividade e, por consequência, tempo dentro das operações. Então, acho que a maioria das empresas fez um investimento em sorter, em equipamentos que permitem que a velocidade seja outra, porque a velocidade exigida é outra hoje. Então, isso também é uma coisa que veio, não volta mais, né? A busca por alternativas em relação a veículos elétricos, a esse tipo de tecnologia. Hoje, por exemplo, já temos exigências nessa linha, com a preocupação em relação ao meio ambiente, de ter CDs autossuficientes em termos de geração de energia. Então, a gente já tem alguns CDs que produzem toda a energia consumida dentro do CD. Então, isso são coisas que vieram com a pandemia e ficaram e vão continuar. Sorte com o microfone. Tem uma que é simbólica, mas para mim é uma marca super positiva da pandemia. A gente não assina mais contrato fisicamente, né? A gente aperta o botãozinho ali, isso economiza um bom tempo. E tirando esse evento aqui, também dá para participar ainda virtualmente, alguns eventos, né, sem pegar avião, poluir mais. Tirando esse aqui, que eu precisava de vocês aqui. Mas falando um pouquinho de alguns desafios que o Plínio trouxe, além do regulatório, e é por isso que a gente defende tanto o nosso projeto de lei, o 3757, que está tramitando hoje na Câmara dos Deputados, em que a gente tenta cravar o marco legal, para o operador logístico. A gente tem o desafio do roubo de cargas, que foi comentado aqui, que houve um incremento nos últimos anos. Acho que a Fernanda vai poder falar um pouco sobre isso, o senador comentou, o presidente Wander, e queria, antes de ouvir os associados, ouvir a Fernanda sobre isso e como que esse problema está atacando o nicho do e-commerce, os operadores logísticos, os transportadores em geral, o que pode ser feito. E depois queria que os meus painelistas aqui comentassem um pouquinho sobre gerenciamento de risco, seguro, essa parte que é complexa e que a gente precisa ter. Então, Fernanda, por favor. Infelizmente, essa é uma triste realidade para o setor, né? Então, em 2021, pegar um ano fechado ali, em 2021, que a gente ainda estava com pouca demanda de carga, apesar do e-commerce estar ali crescendo, foram registrados, e eu falo registrados porque nem todo roubo de carga ele tem um registro. Então, em 2021, foram registrados mais de 14 mil ocorrências de roubo de carga. Isso gera um prejuízo da ordem de 1,2 bilhões de reais para os operadores logísticos e para os transportadores. Então, o que se observa é que, muitas vezes, esses roubos de carga ocorrem próximos de grandes centros urbanos, ocorrem por conta de restrições impostas, de ter que realizar uma entrega noturna, ter que fazer entregas em áreas de risco. Às vezes, o roubo ocorre em situações onde a infraestrutura não é adequada, em congestionamento. Então, a gente tem que trabalhar para poder melhorar a segurança do nosso país. Só que, enquanto a gente não consegue que a segurança pública seja eficiente, o transportador, o operador logístico, ele acaba adotando medidas para não ficar com esse prejuízo. Então, ele tem que contratar o gerenciamento de risco, ele tem que contratar seguro de carga, para ele não arcar com esse prejuízo. No ano passado, a CNT realizou uma pesquisa para traçar o perfil empresarial. A gente vai desenvolver uma série para traçar o perfil empresarial de todo o setor transportador, mas nós iniciamos com o transporte rodoviário de cargas. E nessa pesquisa, eu vou dar uma coladinha aqui para não falar os números errados, foi identificado que 62,5% das empresas entrevistadas já sofreram roubo de carga.
Quando a gente olha para a carga fracionada, para a carga geral, perdão, que a gente não segmentou por carga fracionada, mas carga geral, que é o caso aqui do e-commerce, esse número cresce para 68,3%. Esses roubos estão concentrados principalmente na região sul e sudeste do país. E o transportador, como eu já falei anteriormente, acaba adotando medidas para se precaver dessa situação. Então, ainda na pesquisa, nós registramos que 72,4% dessas empresas entrevistadas já possuem gerenciamento de risco, 52,4% possui um setor dedicado à segurança de carga, 56,5% das empresas utilizam software de rastreio para monitorar carga ou veículo e carga, e 22,4% já fazem uso de vídeo monitoramento. Então, é um recurso que as empresas transportadoras, os operadores logísticos, acabam tendo que despender, enquanto eles poderiam estar investindo em novas tecnologias, investindo em melhorar a operação, investindo em capacitação profissional, e acaba não podendo fazer isso porque ele tem que se prevenir ali contra o roubo de carga. Aqui o número surpreendente para mim é que 62% das empresas já foram vítimas de roubo de carga. Então, tem 38% das empresas que nunca tiveram roubo de carga. Puxa, eu não conheço nenhuma dessas empresas que estão no 38%. Pode ser uma operação in-house, talvez. Impressionante. Isso que é uma realidade triste, né? Que acabaram de ser criadas, vai chegar a vez delas, fatalmente. Vocês gostariam de comentar um pouquinho a questão do gerenciamento de risco? Quanto que vocês, como ela colocou, alocam esforços, recursos, tempo, para dirimir um pouco desse problema que é social, que é de segurança pública? Um comentário rápido é que, como colocou bem, é um papel importante na matriz de decisão de qualquer operador logístico, né? Você considera sempre isso, desde a hora que você vai escolher o local para montar um armazém, na hora que você define um horário que vai soltar um veículo para pegar a estrada, né? A última milha, como é que você vai operar, o que tipo de estrutura a mais você vai colocar e o quanto de investimento você aloca para isso, como o Fernando colocou bem, poderia estar sendo destinado para outra atividade, né? Assim, faz parte da decisão, na hora que você vai... Os softwares de roteirização que eu comentei, na hora que você tem uma lista de entregas para executar, não obrigatoriamente a ordem de entrega é a ordem lógica, né? A primeira mais perto, né? Muitas vezes você quer tirar o risco daquele veículo, então você vai se livrando, entre aspas, do risco, né? Entregando primeiro uma carga que tenha um maior risco e depois você faz uma rota mais lógica. Então, influencia diretamente nos investimentos e também no custo, que vai ser, no final, agregado no produto, né, que está sendo comprado. Alguém mais quer? Fica à vontade, Plínio. O custo de evitar o roubo de carga ele é enorme, enorme. A gente tem as estruturas de gerenciamento de risco, que podem ser próprias ou terceiras, cada empresa segue um caminho, e tem muito investimento em tecnologia para minimizar os roubos de carga, com colocação de isca, equipamentos de rastreamento, bloqueio, e não só o custo é super alto, como ele muitas vezes dificulta demais a operação, porque cada tipo de carga tem uma demanda por tipo de tecnologia. Então, um veículo que conceitualmente poderia carregar qualquer tipo de carga tem uma série de limitações, porque para a carga A precisa ter o tipo de tecnologia de rastreamento, de bloqueio, para a carga B tem uma outra exigência. Então, o custo indireto relacionado ao combate ao roubo de carga, ele é muito grande, assim, mais do que a gente simplesmente olhar a conta da gerenciadora de risco. Tem um impacto operacional realmente muito pesado. E atualmente o que está acontecendo é que a gente está, talvez, desviando um foco que poderia ser de tecnologia para dentro da operação, investindo para tecnologia dentro do rastreio e dos veículos, né? Então, o que a gente vê é que cada vez mais você tem que aprimorar, porque parece que os bandidos resolvem encontrar uma maneira de burlar aquela coisa, né? Então, assim, a gente fica investindo e o problema, são dois problemas. Na verdade, é o custo que isso tem, como você colocou, mas tem um outro problema que é que isso vai para o custo do produto. Não tem como, né? Então, assim, alguém paga a conta, que provavelmente o consumidor. Então, eu acho que isso influencia muito na decisão do negócio. Nós temos alguns exemplos, por exemplo, que não foi um exemplo,
onde a gente, em algum momento, decidiu declinar daquele negócio, porque realmente não tinha mais condição. É aquela situação que você já sabe que vai acontecer, então, assim, tem uma hora que você fala assim, não dá. Então, é realmente um problema crítico, né? Eu acho que de segurança pública aí que a gente tem, que a gente precisa aí, com a ajuda dos nossos parlamentares aí, realmente buscar uma solução para isso. O impacto é enorme. Sim. Antes de passar para a próxima pergunta, alguém quer complementar mais alguma coisa? Para continuar na sessão de Muro das Lamentações aqui. Vamos passar para a parte boa. Quero aproveitar que eu estou com empresas aqui com estruturas globais, multinacionais, para entender um pouquinho da ID, da DHL, da FedEx, o que está sendo aplicado lá fora, na Europa, Estados Unidos, que vocês acham que está faltando trazer para o Brasil, que o Brasil ainda não está preparado, e aí olhando especificamente para o e-commerce, qual o grau de maturidade que nós estamos aqui, tanto na visão do embarcador, né, em termos de profissionalismo para fazer esse tipo de comércio virtual, quanto dos operadores logísticos para atender. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho das experiências de benchmarking de vocês dentro das empresas. Eu começo. Essa é uma pergunta bem legal, porque o mundo inteiro está caminhando na mesma direção em função de uma característica do consumidor final, que compra mais online, que quer receber mais rápido, mas as regiões têm adotado caminhos diferentes, né, cada uma de acordo com as suas características. O que eu vejo é que aqui no Brasil a gente ainda tem operações muito manuais, sobre todos os aspectos, assim, a parte dentro do CD e a parte de planejamento, ainda é feito com muito pouca tecnologia. E tem uma relação óbvia de payback de automação. Né? Aqui os equipamentos custam muito caro e a mão de obra ainda é relativamente barata. Fora do Brasil, existe uma tendência de robotização muito grande. Eu visitei no ano passado algumas operações de e-commerce da DHL nos Estados Unidos e eu fiquei impressionado com o nível de automação. A gente tem realmente aquilo que eu só tinha visto até então em vídeos, os robôs rodando pelo site e fazendo separação, diferentes robôs para diferentes atividades. Então, robôs especializados em separar a unidade, robô especializado em movimentação horizontal, robô especializado em carregamento de veículo. Acho que essa é uma diferença grande. Uma outra diferença é que, aí já é uma característica de outra região, mas por exemplo, na Europa, as operações elas são muito menos dedicadas a um país e elas têm uma perspectiva muito mais de atendimento de região. Então, isso também muda um pouco a dinâmica. Assim, você tem estoques distribuídos por diferentes países e tem uma questão internacional muito mais forte. Aqui no Brasil, eu vejo que, pelas nossas características, assim, pelo tamanho do país e por estar afastado de outros polos produtivos, a gente tem uma característica de logística com um olhar muito mais doméstico, né? A gente olha de fato o que acontece aqui, e a gente ainda tem uma operação muito manual, bastante dependente de mão de obra mesmo, com pouco uso de tecnologia. Eu acho que, só assim, talvez sendo um pouco repetitivo, é uma coisa que a gente fala muito, né? Na verdade, a grande diferença, quando você vai lá para os Estados Unidos ou para a Europa para ver o que a gente tem dentro da nossa própria operação lá, realmente a coisa se resume a isso, né? Você tem um nível de automação com robôs, equipamentos não tripulados, enfim, uma série de coisas que lá a conta fecha, né, por conta dos salários muito mais altos e do custo do equipamento muito mais baixo. Aqui a gente tem um problema com relação ao valor desse investimento e o retorno, o quanto tempo de retorno. Então, hoje você vai para um projeto, para um cliente, e leva um retorno de 10 anos, provavelmente vai falar, não dá, né? Deixa quieto, vamos continuar tocando assim mais um pouco, até porque eu não sei daqui 2 anos se seria a melhor decisão. Então, assim, esse é o grande desafio que a gente tem aqui. Então, a gente tem aquela decisão que eu vou colocar mais gente, porque ainda é melhor, né? Então, estamos fazendo uma viagem agora na próxima semana, com todos os 18 países do grupo para os Estados Unidos, para ver operações lá de e-commerce. Mas tem o material, já recebi. Então, é isso que o Plínio falou. É maravilhoso você ver aquilo lá acontecendo. Não só em termos de precisão, de assertividade, de qualidade, de indicadores, mas toda a dinâmica daquilo lá funcionando. Mas, infelizmente, acho que esse é o grande desafio para nós aqui,
a gente ainda tem uma conta que não fecha, né? Então, é muito diferente essa relação. Esse é um baita desafio que eu acho que a gente tem aqui. Complementando o que eu vejo que tem dado certo alguns movimentos além de automação nos armazéns, né, robôs para drones, veículos autônomos para última milha, utilização muito forte de dados, né? O Plínio comentou mais cedo isso daí, né? Eu acho que aqui ainda no Brasil a gente ainda não está nesse nível, né, de como você utilizar melhor essas informações que estão disponíveis, seja através dos seus clientes, seja pelo seu próprio banco de dados histórico, e isso agregar para a sua operação, para você ser mais assertivo, ser mais produtivo, isso se converter em tornar o negócio cada vez mais produtivo dentro da sua operação, né? Acho que esse é um ponto, complementando aqui o que os amigos falaram, que a gente ainda precisa dar uma evoluída grande, que tem muito chat, tem muito robô, né? Tem muitos sistemas que podem agregar muito para o negócio, e isso vai refletir, no final, uma operação mais assertiva a um custo menor. Mas eu acho que a gente tem um outro fator interessante também, que eu vejo que é a maturidade dos mercados, né? Então, quando você compara o que o consumidor tá pedindo na Europa, por exemplo, na França, por exemplo, onde é a nossa matriz. Então, lá tem muito clique e retire, que é um modelo um pouco diferente. Quando você olha, e aqui a gente está muito numa maturidade ainda no mercado nacional. Quando você vai para a China, totalmente diferente, é o que eles falam do cross-border, que é o comércio internacional já. Então, eu acho que vai chegar o momento que a gente vai ter que se ajustar a essa maturidade do consumidor também, e isso vai impulsionar, né? Temos todas essas variantes, essas oportunidades ou dificuldades, cada um entenda com a palavra que seja melhor, acho que a oportunidade é melhor, mas eu acho que vai muito da maturidade dos mercados, eles vão mudar e vai fazer com que a gente vá conseguir buscar outras coisas aqui. Perfeito. Antes de passar aqui para as considerações finais, eu queria, não estava no script, a gente não tinha combinado, mas quem quiser fazer alguma pergunta, aproveitar que a gente está com um público aqui mais seleto, um pouco menor, quem quiser fazer alguma pergunta, aproveitando os nossos painelistas aqui da Sanité e 3 operadores logísticos, é só levantar a mão, ficar super à vontade, já temos uma aqui. Aqui ela vai trazer o microfone, Antônio. E quem quiser responder, fica à vontade, quem não puder... Bom, obrigado. Depois, mais tarde, eu vou me apresentar, estou em outro painel, mas eu venho de DHL, quando a DHL era MKS, acho que você não se lembra disso, não se lembra. E eu queria duas coisas para a gente começar a pensar. O Brasil, o primeiro custo são impostos, gente. Comparar custo no Brasil de introdução de sorters, robôs, se você não tirar os impostos para comparar, esquece. Você não está comparando apples com bananas, né? E o ponto 2 importante, que eu acho que é muito válido, o Brasil é o país que investe menos de 1% em infraestrutura. Isso nos atinge diretamente. Então, eu acho unfair comparar os nossos com os custos americanos. Se você falar, ou americanos ou europeus, se você falar em volume, em volumetria, beleza. Mas comece a comparar sorters, robôs, automação interna, e tira os impostos dele, ou põe os impostos locais, né? Aí você tem uma outra visão. Ela não é tão difícil assim. 2, começa a comparar tudo isso com a taxa de juros que nós praticamos nesse país, gente. Todos nós aqui começamos há 2 anos atrás com 2 pontos ao, e todos nós aqui estamos trabalhando, a não ser que a matriz aporte, estamos trabalhando com quase 20% de juros. Então, tem fatores nesse país que são ingratos a nós, muito ingratos a nós. Bom ponto, Dá um outro painel para a gente discutir isso tudo, Antônio. Antônio, que é da BBM, obrigada. Alguém mais? Então, eu vou pedir aqui para os nossos queridos painelistas, nossa querida panelista, fazer sua consideração final e a gente já partir para o painel 2. Fernanda, quer começar? Sim. Eu acho que antes de fazer o encerramento, a gente falou muito de problema aqui, mas eu acho que tem um grande destaque do que, acho que muito a operação logística tornou isso possível, é que antes os grandes varejistas, os atacadistas, eles viam o transporte e a logística como um custo. E hoje, devido à eficiência, né, do transporte, ele passou a ser um item agregado, que agrega valor ao produto. Então, hoje o consumidor busca ali aquele produto que ele vai ser entregue em menos tempo, com frete
grátis. Então, assim, eu acho que hoje, cada vez mais, e a pandemia acentuou isso, essa visão, de que hoje a operação logística pode ser eficiente, e foi para mim, assim, um grande destaque da eficiência, né, desse setor. Para encerrar, eu gostaria de agradecer, então, o convite da BOL e dizer também que é um prazer receber esse seminário aqui na Casa do Transportador, aqui da CNT, estamos sempre à disposição para isso. E já que o tema é e-commerce, eu vou aproveitar e fazer uma propaganda aqui. A CNT vai lançar até o final desse semestre um livro falando sobre a logística do e-commerce, reforçando essa importância do papel do transporte no e-commerce. Algumas empresas foram parceiras no desenvolvimento desse livro. Vou fazer um agradecimento aqui público à DHL, que nos auxiliou, identificando alguns desafios, apontando os entraves que ocorrem ali na operação. Então, esse livro tem essa missão de trazer e enaltecer a importância do operador logístico e do transportador para a execução do e-commerce e também mostrar os seus desafios, e a CNT, como de praxe, também indica algumas soluções para que esses entraves possam ser superados. Então, Obrigada, Fernanda. A gente está bem animado com esse lançamento. Vai ser... Qual a previsão do lançamento até do final livro? de junho. Excelente. Ele já está na editora, a gente está aguardando a editora liberar. Muito bom. Está na etapa da logística agora o livro. Legal. Tá, Marcela, agradecer o convite, parabenizar para conseguir juntar o grupo todo. A gente sabe como é difícil, né, ter a agenda, cada um aqui sair da sua base para estar aqui, dedicar esse tempo. No final do dia, a gente espera, de fato, saiam ações para ajudar a endereçar todos esses desafios que foram colocados aqui, para tornar a logística melhor para o Brasil, que isso vai refletir para toda a população. Então, agradecer a todo mundo aí. Legal. Do meu lado também, agradecer a Marcelo o convite, Fernanda, por ceder a casa. E talvez minha consideração final é que a gente falou de todos os desafios, e não são poucos. Na verdade, nós falamos de alguns desafios, tem outros, mas também é um lugar de muita oportunidade, né? O Brasil acredito que para a DHL, mas para grande parte das empresas, aquelas que são multinacionais, é um foco, uma área de prioridade para receber investimento. E a gente continua aqui com a crença de que esse negócio vai continuar evoluindo, o mercado vai continuar se desenvolvendo e tem muito espaço para todo mundo, que é, de fato, um mercado muito grande. Bom, também gostaria de agradecer o convite. Eu acho super importante a reunião dessas pessoas aqui, que realmente a gente tenha a expectativa de isso surtir efeito, né, através de ações, através de atuação mesmo. Tem muita coisa aqui que não depende só da gente, mas por outro lado, também eu vejo que a gente tem uma evolução bastante grande. Eu acho que esse período foi bastante interessante do ponto de vista de se superar, de buscar alternativas. Eu acho que a gente cresceu muito. O Brasil é um país que tem as particularidades que tem, mas é um país também que traz muita oportunidade. Então, dentro da companhia, sempre é visto como um país que é potencial, né? Então, quando a gente fala de alguns segmentos, as sinalizações em relação à continuidade de crescimento é muito maior quando a gente compara com outros países, por exemplo, que tem uma economia muito mais acomodada, vamos dizer assim. Então, eu acho que tem muita oportunidade e acho que a gente unindo forças aí, a gente vai conseguir andar para um bom caminho nos próximos anos. Obrigado mais uma vez a todos. Excelente, pessoal. Eu que agradeço aqui em nome da BOL a participação, o engajamento de vocês. Espero que daqui a alguns meses, daqui a um tempo, a gente volte a conversar e vocês possam trazer novidades aí para esse nicho do e-commerce do grande varejo, que talvez cresçam numa aceleração um pouco mais reduzida do que nos últimos 2 anos, mas que ainda tem muito espaço para crescer e se aprimorar aqui no Brasil com a ajuda da tecnologia também. Então, eu queria agradecer a todo mundo também que assistiu esse painel. Eu entendo que ainda faltam 2 panelistas para chegarem para o painel 2. Então, a gente vai dar um leve breakzinho e a gente deve retomar daqui a uns 5, 10 minutinhos. Tá bom? Obrigada, pessoal.